Bom, vamos lá. Vim depois dessa talk aí, é coisa fácil, né? Tranquilo, sem pressão. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre 7 passos para o DataOps. Minha palestra não tem é, muita coisa técnica. Eu vou falar um pouco mais sobre cultura, como você deve se comportar e alguns processos da empresa para atingir isso. Então, vamos lá. Eu sou Rafael Barbosa, eu sou Serverless Evangelist e Head de Dados no C6. Né? Quem quiser me adicionar nas redes sociais está aqui, tá no último slide também tem. Então, vamos lá. Para conseguir dar um padrão para a abordagem, eu acabei escolhendo o 5W2H. Vocês conhecem 5W2H? Alguns? Só o Gomex, aqui mais um. É uma abordagem onde você pergunta o que, quem, por quê, onde, como, quando e quanto. Se você conseguir só falar todos esses motivos, responder todas essas perguntas, você consegue definir muito bem o seu projeto, definir muito bem o seu objetivo e como alcançar ele. Então, vamos começar aqui com o que é. Né? O que é o DataOps? Nada mais é do que a união de 3 buzzwords que a gente ouve o dia inteiro no mercado. Né? DevOps, governança de dados e segurança. Tá? Então, não é uma coisa nova, é a união de coisas que já existem com um objetivo diferente, tá? Com uma métrica diferente. Então, diferente de um SRE que está olhando a disponibilidade do serviço, eu olho a disponibilidade do dado. Então, eu não me importo com o servidor cair desde que o dado esteja disponível, por exemplo. Sabe? Desde que ele consiga ir de outro lugar, ou então, se o cliente demorava 3 minutos para pegar uma query de Ether e agora está demorando 10, pode ser, se isso foi acordado com o cliente, eu ainda estou dentro do meu nível de serviço. Então, vamos começar aqui por DevOps. Né? Acho que isso daqui é bem conhecido por todo mundo, né? Imagens como essa. Então, tem um mundo de ferramentas aí para você aprender. Você não precisa ser especialista em todas, você pode conhecer algumas. E fora isso, vem uma parte muito forte de cultura junto com eles. Então, blameless post-mortem, você fazer processo de feedback, você conseguir fazer com que a informação flua dentro da empresa e por aí vai. Então, tudo isso a gente acabou pegando e levando para dentro do DataOps. Segurança. Né? A tríade aí de integridade, disponibilidade e confiabilidade. Bom, eu estou falando de dados. Né? Ano que vem, em agosto, vai ter um evento bem legal aqui no Brasil, né, que é o início da LGPD. A galera que manja o que é a LGPD, sabe? A Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, é bem parecida com a GDPR da Europa, só que com alguns abrasileiramentos nela. E o interessante dela é que hoje todo mundo fala de uma base legal, que é só você ter o direito de ser esquecido. Você vai ver alguma coisa sobre GDPR ou sobre LGPD, a pessoa está falando disso. Opt-in, opt-out, direito de ser esquecido. Só que essa é uma base legal de 10. Tá? Então, você pode se defender ou pode atacar usando 10 bases legais. E todas elas são relacionadas a dados, no caso, né? Eu, como gerente de dados, estou perdendo algumas noites de sono, desenvolvendo um sistema, né, onde suporte tudo isso. Porque, por exemplo, nesses 3 pilares, eu tenho que saber que uma pessoa que trabalha, por exemplo, com risco vai ter acesso a dado, e uma pessoa que trabalha com ciência de dados não vai ter acesso ao mesmo dado, mesmo que você tenha pedido para ser esquecido. Sabe? Então, é uma coisa bem complexa para você pensar hoje. E o mais trabalhoso de todos, que é a parte de governança de dados. Tá? Então, ele envolve todas essas caixinhas que você já deve ouvir falar. Então, se você digitar cada uma dessas, você consegue achar um curso na Udemy. Desde arquitetura, desenvolvimento de dados, de base de operação, segurança, o Master Data, que vai ter uma parte só para frente na palestra, warehousing, como você vai cuidar dos seus documentos, metadado e qualidade. Quem vende para você alguma coisa falando de governança, falando que sua empresa vai implantar governança de dados em pouquíssimos meses, 2, 3, olha, eu nunca vi. O máximo que eu vi, o mais rápido que eu já vi numa empresa pequena foram 6 meses, porque não é só um processo tecnológico. Não é uma caixinha que você pega no Carrefour, coloca na sua empresa e vai funcionar. Não é assim, você vai lá, faz um download.
Beleza? Então, governança de dados é uma parte extremamente importante e extremamente complicada de se implantar. Então, vamos falar no quem. Tem 4 papéis muito importantes nessa parte de dados. E um menos falado, e na minha opinião, um dos mais importantes, é o cara de infraestrutura. Porque infraestrutura de dados é estupidamente diferente de tudo que você já viu. Quando você vai testar, por exemplo, um Nginx, você consegue subir na sua máquina, ali um container legal e tal, você consegue até fazer alguns testes de estresse se sua máquina for potente. Tenta subir um Hadoop para fazer um teste de estresse na sua máquina. Tá? Tenta subir um Kafka. Tenta subir, sei lá, um Spark que vai processar grandes quantidades de dados. Ou você tem uma máquina gigantesca, né, que é absurdo, ou você vai ter que colocar em cloud ou então num server. Mas vamos falar que você está em cloud. E aí você erra o parâmetro de autoscaling na hora de testar o seu Spark, né, o seu serviço de streaming. Parabéns, você acabou de gastar $1.000. Então, é um profissional extremamente difícil de achar, ele tem skills muito específicas, então, se você conseguir achar na sua empresa, ou então está procurando e quer desenvolver na sua empresa, cuida bem desse profissional com carinho, porque não tem no mercado, não. Aí, depois vem o cientista de dados, né? O mais famoso de todos, né, o que todo mundo geralmente quer ser quando vai entrar na área de dados, que é o glamouroso. O que ele faz? Ele vai entrar nos data sources, ele vai entrar nos datasets e vai começar a responder perguntas através de análise estatística, geralmente, ou então alguns processos de machine learning ou algo do tipo, e gerar respostas àquilo. Tá? Então, esse cara aqui, necessariamente, ele não precisa ser de tecnologia. Geralmente, na verdade, ele é um cara, ele é um estatístico, é um matemático, eu já vi até alguns de engenharia, médico se dá muito bem se começar a estudar isso daqui, porque muitas dos modelos atualmente têm base biológica, então é legal, eu já vi médicos sendo cientistas, então é uma profissão interessante de descobrimento. Tá? Você nunca sabe o que você vai sair do outro lado. Você tem uma pergunta, um conjunto de dados, não sei qual vai ser a resposta. E você vai ter que aprender isso. O engenheiro de dados é o cara que coloca em produção. Em produção, ou então prepara para a produção. Por quê? Porque o cientista ele está trabalhando com coisas que ele só quer resposta. Sabe? Ele quer descobrir, ele está com uma massa de dados gigantesca, num ambiente que não existe no mundo real. Sabe, eles vivem no mundo deles e está correto isso, só que alguém vai ter que fazer com que isso venha para o mundo real. Alguém vai ter que fazer a ingestão desses dados. Alguém vai ter que cuidar para que isso não caia e fique disponível, que aquele código em R, que não está cuidando nem um pouquinho de como ele gasta memória RAM do servidor, vire um pandas. E aí eu consiga colocar em produção. Então, esse é o engenheiro de dados. Ele tem que entender um pouco do que o cientista faz, só que ele já começa a mesclar entre ciência de dados e infra. Ele que está ali no meio. E tem o analista de dados. Esse cara é o guardião de tudo, porque toda vez que vai entrar um novo dataset, ele quem vai fazer a documentação, ele quem vai fazer o primeiro descobrimento, catálogo até dos dados. Ele quem vai manter as regras de governança. Sabe? Ele quem vai... os analistas ou as analistas que vão fazer o primeiro descobrimento em cima daquele dado, as primeiras queries necessárias, por aí vai. Então, esses são os 4 papéis que são necessários quando você vai falar de dados. E aí, um pouco do fluxo, né? Fluxo de valor. Sempre vai ter um fluxo de valor por fora com os engenheiros de dados e os pedidos, então faz um pedido, coloca alguma coisa em produção, vai para o Data Engineer, e dentro o descobrimento e o catálogo, tá? Com o Data Scientist e Data Analyst. E aí, por quê? É simples. Por que eu tenho que fazer DataOps? Porque eu preciso de... DataOps, não. Por que eu preciso de... DataOps por evolução. Simples. Se você está hoje fazendo os descobrimentos na mão, toda vez que bate algum problema e você não automatizou isso, você não tem o cara de engenharia para botar em prod, o cara de infra para manter, e o analista ali para ficar sempre colhendo métricas, você não evolui. Então, por isso que eu gosto de usar essa equação de evolução,
que a evolução nada mais é do que o delta do aprendizado sobre o delta da velocidade do mundo, né? Da mudança da velocidade do mundo. Muitas vezes se você está para trás, o mundo está andando na sua frente. Então, isso serve para a vida, para a empresa, mas eu estou usando aqui para dados também. Então, onde isso vai acontecer? Eu preciso de alguns pontos para que isso aconteça no ambiente. Precisa ser um ambiente social, então não precisa ser aquela coisa legal, assim, já que o cara teve uma pessoa da Google aqui, que todo mundo tem um sonho de trabalhar numa empresa como essa, não precisa ser assim. Só não matando e mordendo um amiguinho, às vezes já é legal. Sabe, não pode morder, não pode arranhar, não pode xingar a mãe, sabe? Já estamos num ambiente legal. Um ambiente moderno, ou seja, já está propício à inovação, tá? E quando eu digo inovação, não precisa ser, nossa, acabou de sair a nova versão do Istio, vamos colocar aqui no Service Mesh. Não precisa ser isso, sabe? Ó, tem uma coisa legal aqui, sabe, chamada cloud, né? Vamos tentar migrar para cloud, vamos tentar não usar só IaaS, vamos olhar o que tem em volta de cloud, o que de serviço eles podem me dar. Então, ser um ambiente onde você consegue levar essas discussões para frente, você consegue ter argumentos, muitas vezes passar, às vezes não passar, já ajuda. E, o mais difícil de todos, um ambiente interoperável. Você entender que tudo ali no seu ambiente são peças. Tá? Seus serviços são peças, suas squads são peças que vão se desfazer, e nem por isso você vai perder o emprego, ou não deveria. As áreas são peças. Então, tudo tem que se encaixar e todo mundo tem que ter uma maneira de comunicação, por isso que o ambiente tem que ser sociável. Tudo passa por comunicação, seja por uma comunicação informatizada ou uma comunicação de interação humana. Tudo interoperável. E aí, a gente chega nesses conceitos aqui. Primeiro, o Open Data, na minha opinião, o mais difícil de explicar, porque, assim, quem aqui... Tem algum DBA aqui, antes que eu ofenda alguém? Tem um DBA, tá? Desculpa qualquer coisa. Então, primeiro, sem restrição à informação. Então, imagina que vem alguém novo na sua empresa, tá? Ou então entrou um cientista de dados, sempre tem aquele salvador que entra, sabe? O cientista de dados para fazer todos os insights que a empresa está precisando. E ele vai ter acesso à informação. Eu preciso da informação de... Sei lá, o cara entra na Sem Parar de todos os carros que estão passando na Bandeirantes. Aí o cara vai lá e dá um acesso para essa pessoa de um dataset com 100 linhas. O que um cientista vai fazer com um dataset de 100 linhas? Não vai fazer nada. Né? Nem começa a estudar. Então, não pode ter restrição à informação. Poxa, esse cara não pode ver a placa do carro? Bota um hash na placa do carro, não sei. E não tem visita guiada. Tá, se ele precisa ter acesso ao dado, deixa ele mexer no dado. Tá? Dá muito menos trabalho para as pessoas da empresa se você só automatizar o que ele não pode ver, o que ele não pode ter acesso, do que você ficar ali. Não, está aqui, ó, toma 100 linhas, toma 1.000, toma 10.000. Mas e se eu quiser ver em tempo real? Não pode. E se eu quiser fazer um bash para trazer isso daqui uma vez por dia para um banco? Não pode. Então, pensa nisso. É muito mais fácil você tomar decisões orientadas a dados se você tem acesso ao dado. Sabe? Parece bobo falando, mas quantas vezes vocês se depararam ou já ouviram falar de uma situação assim? E tem que ter curadoria. A curadoria tem que ser bidirecional. Então, eu disponibilizo dados, todo dia um dado novo, onde eu trabalho. Agora, imagina se eu não pudesse ouvir, ou se eu não ouvisse o meu usuário falando, olha, isso daqui está ruim. A qualidade desse dado está ruim. Por mais que a gente tenha definido isso em N reuniões, não ficou legal. Então, a qualidade está ruim, tem que ser bidirecional. Ou eu já falar para o cara, olha, não confie no dado de hoje. Tá estranho, já estamos vendo um motivo. Então, tem que ser bidirecional. Colaborativo. Né? Então, não adianta só eu dar um feedback de que está ruim. Me fala do que é. Sabe? Por que não está legal? Tem que ser extremamente distribuído. Então, por exemplo, qualquer pessoa que tenha acesso ao dado tem que ter o poder de conseguir me dar esse feedback de curadoria, porque senão eu não melhoro. E se os dados da empresa não melhoram, imagina a decisão que vai chegar lá no nível C da empresa e eles, em vez de ir para a esquerda, vai para a direita, ou direita e para a esquerda. Eles estão levando a empresa na direção errada graças aos dados que você ficou com medo de falar ou então só falou que estava ruim.
Tá? E tem que ser fácil. Eu costumo falar que, quando eu falo que tem que ser fácil, não rola e-mail. Tá? Geralmente, e-mail não vai funcionar. Tem que ser uma coisa mais tranquila, mais rápida. Pode ser um Slack, um Telegram, Teams, o que a sua empresa tiver. Pode ser um bot em algum lugar, não sei, um Gira, sei lá. Tem que ser fácil, sabe? Tem que ser um lugar onde você consiga rapidamente colocar e eu consiga rapidamente extrair sistematicamente para conseguir entender o que você está falando. Então, curadoria é importante. A arquitetura, ela tem que ser híbrida. E aí, híbrida não é multi-cloud. Tá? É você entender o padrão que estão utilizando no mercado para que, por exemplo, estou usando MQ. Tá? Não importa se é Kafka ou RabbitMQ, eu estou usando um serviço de fila. Entenda que aquilo é um serviço de fila. Então, se você precisar trocar, você troca. Tá? Não tem problema. Orientado a serviços. Esquece que você está subindo máquina. A gente está aqui falando, vai falar de mais de infraestrutura como código ainda hoje, já falou bastante. Esquece que você está usando máquina ou serviço, não importa. Você está utilizando um serviço de fila, um Kafka, e você vai trocar ele por alguma outra coisa. Um NATS, um RabbitMQ, ou outro serviço de streaming, um Kinesis. E tem que ser expansível. Tá? O que é estranho falar que você pode ter picos de dados e você está usando nuvem e a nuvem escala, para cima e para baixo. Só que a maioria dos lugares que você chega que está usando nuvem, por medo de gastar muito, às vezes não deixam escalar muito. Só que você você pode perder uma oportunidade de mercado muito grande. Eu, por exemplo, gosto de citar o caso do Telegram, as primeiras vezes que o WhatsApp caiu no Brasil. Eles perderam a oportunidade, na minha opinião, de ser o maior comunicador do Brasil, porque caiu o WhatsApp, o Telegram estava funcionando, o que aconteceu com o Telegram? O Telegram caiu de tanta gente, e eles já rodavam em nuvem, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Enfim, então tem que ser expansível tanto para cima quanto para baixo, para você não perder a oportunidade de mercado, nem gastar demais. E aí, um pouco do landscape de Big Data. Eu coloquei o de 2016, porque o de 2018, que já saiu, já está ruim de ler esse. Imagina o 2018. Então, eu gosto de mostrar isso daqui por quê? Porque a maioria... Alguém aqui quer trabalhar com dados, ou já trabalha com dados em qualquer um dos pontos? Pô, algumas pessoas ali. O ponto é, sempre que chegam em mim, Rafa, eu quero começar a trabalhar com dados. Eu peguei aqui um curso de Pandas, estou vendo Machine Learning, estou vendo como é que sobe alguma coisa em Kafka, estou entendendo HDFS. Calma, irmão. Vê uma coisa só. O que você gosta? Eu gosto de processamento de dados. Beleza. Vê Spark. Quando você entender bem o Spark, você começa a ver o que tem em volta dele. Cada uma dessas caixinhas é um mundo. Visualização, data science, a parte de speech, NLP, cada um desses é uma coisa muito focada. Sabe? Você resolve um problema. Então, não precisa querer abraçar o mundo. Tá? Vamos para o próximo. Como? Catálogo de dados. Né? Quem aqui pode falar que tem um catálogo de dados decente na empresa? Pô, isso aqui está legal. Calma, um de cada vez. Não? Beleza. Então, é muito importante você conseguir ter o seu catálogo de dados e não coloca a responsabilidade do catálogo de dados em cima de um time. Você criou um banco, porque agora todo mundo agora roda em squad, comunidade, faz agile, mas aí cria um novo banco, cria uma nova API e não documenta o que tem lá. Ah, não, a culpa é da área de dados. Pô, me ajuda? Eu faço a curadoria do dado, eu não crio o dado. Quem cria o dado são vocês, eu só alimento um lugar, eu só cuido deles. Então, tem que começar a criar esse mindset de, se eu estou criando alguma coisa, eu vou fazer o catálogo disso daqui. Tá? Porque, senão, não vai funcionar. Lembra, sabe aquela pessoa que entrou na empresa e vai ter a visita guiada? Se ela tiver o cadastro de dados, o catálogo de dados, e não tiver visita guiada, ela vai tracionar muito mais rápido. Uma empresa que entrou para fazer algum insight, um cara novo, um CLT mesmo que entrou para fazer alguma coisa, vai conseguir se mover muito mais rápido. E aí, com o catálogo, eu começo a fazer linhagem. Porque, imagina assim, tem algum indicador chegando lá na frente, um indicador de quantidade de vendas por estado de algum produto. Está lá na frente, é o que aquele bonequinho lá é o presidente da empresa. E aí ele vai olhar e falar, eu não gostei desse dado, eu não confio nele. Você fala, beleza, Champs,
passou por aqui, então eu mudei o dado aqui, fiz isso de acordo com o padrão tal da empresa, e a fonte dele é aqui. Então, você consegue provar por A mais B que você seguiu todos os processos que a empresa já tinha definido para chegar naquele número e que está ruim mesmo, sabe? Desculpa, os vendedores não estão performando tanto quanto a equipe de dados. Desculpa. E se você não tiver isso, simplesmente eles vão parar de confiar em dados e vão começar a confiar de novo, né, no instinto, sabe? Vai só instinto. Eu vou levar a empresa para lá por instinto. Então, isso a gente sabe hoje que pode até funcionar. Funciona, tem uns caras que são bons. Mas a maioria, aí, com a quantidade de empreendedores que a gente tem, é melhor ter dado. Então, se você não tiver isso, você pode só perder a confiabilidade. E o último dessa parte, mas não menos importante, é semântica significativa. O que é isso? A gente fez o catálogo, a gente tem linhagem, só que aí tem um problema muito grande. Eu chamo carro de carro, ele chama carro de veículo, o outro chama veículo de 4 rodas, veículo motorizado. Se todo mundo não chamar de uma coisa só, não ajuda, sabe? Então, tem que ter um dicionário de semântica dentro da empresa, sabe? E aí, por exemplo, se você foi definido que carro é veículo aqui dentro, é veículo. Se vê alguém chamando de carro, não precisa falar, é veículo, mas só fica falando veículo perto dela em reunião e por aí vai. Não precisa ser incisivo. Uma hora ela muda, sabe? Se todo mundo começar a falar e todo mundo ficar colocar isso virar cultura, para de ter muita falha de comunicação. Vai que a outra pessoa não sabe o que é carro e eu não sei o que é veículo, e a gente está falando da mesma coisa. Quantas vezes você já viu isso acontecer? 2 pessoas explicando a mesma coisa, brigando, parece briga de louco, né? Mas não, os dois estão falando da mesma coisa. Então, semântica significativa. Aqui não é nada tecnológico, só cultura. E aí, quando? Essa é a parte interessante. São quando surgem as perguntas. Tá? Eu já trabalhei um bom tempo em consultoria, faço consultoria até hoje, e muitas vezes eu ainda sou procurado falando assim, então, Rafa, tenho uns 8, 9 bancos de dados aqui, mas essas fontes externas aqui que vêm de API, quero juntar tudo num lugar só. Pô, legal. Para fazer o quê? Vou ter uns insights aí. Entendi. Pensa que a arquitetura do dado pode sair muito caro ou muito barata. Depende da pergunta que você quer fazer. Se você só quer pegar indicadores por estado, eu vou tomar todo o cuidado de fazer um banco geoespacial para você com aqueles dados. Eu vou juntar os 8 e vou preparar ele para ser geoespacial. Então, quando você perguntar alguma coisa que tem relação a geoespacial, ele vai responder muito rápido de maneira barata. Agora, você não pega o geoespacial para começar a ver dado transacional. Entendeu? Porque aí vai começar a sair caro, você vai falar, esse negócio de Big Data é caro. Big Data, Big Money. Bullshit, não é assim. Então, tem que ter a pergunta. Tá? Você está ali, você está juntando os dados, eles estão desnormalizados, eles viram no padrão NoSQL, porque eles estão respondendo uma pergunta. Eles são clusterizados de um jeito especial e por aí vai. Quanto sai isso? Aí é ROI. Né? Não tem um valor padrão. Agora, já que você tem a sua pergunta, você tem que saber o que você está esperando dela. E, às vezes, não é um resultado monetário direto. Muitas vezes eu entrei em projetos que era para não gastar dinheiro. Então, eles estão investindo em alguma coisa, colocando equipes gigantescas para resolver um problema, para deixar de gastar dinheiro. Então, se você tiver isso muito bem definido, você consegue ver o retorno do investimento. E outra, aqui vale também a máxima de o gasto com Big Data, ele é alto, concordo, só que esse gasto não é de tech. Então, se você está numa empresa onde o gasto é de tech, ou você está começando a ver a empresa nessa direção para Big Data, e marketing está levando todas as flores, usando os dados que você suou ali de madrugadas para conseguir colocar ele ali, tem algo errado. O retorno de investimento é da empresa, não é da equipe, não é do grupo, não é do projeto. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A estrada é longa, esse aqui é só o início, tá? Falando um pouquinho de cultura. E eu gosto de tirar foto, né? Posso tirar uma foto aí com vocês? Vamos lá. Vai, Rockstar. Eu estou me acostumando a me zoar, fica tranquilo. Bora lá. Sovacos.
Valeu, galera. Palmas. Mac.